Gente, eu não vou fazer todas hoje não, ok? Vamos deixar assim, vamos resolver questões, uma sim, uma não, pra gente ir direto para a parte final do livro. E a gente deixa mais algumas para diante, lá para tirar umas dúvidas em relação ao simulado, porque a gente não vai ter uma aula só de revisão, a gente vai tirar umas duvidazinhas durante a aula. Por isso que já passei logo essas questões daqui. Para retirar o gato de cima do prédio de 15 metros, foi necessário colocar uma escada que ia até o topo. Então você tem aí a escada, você tem um gato lá no alto do prédio, e você já vê de cara lá embaixo que a escada está afastada a 8 metros, não é isso? O pé da escada afastado a 8 metros de distância do prédio. Veja o esquema a seguir, com base nas informações acima, qual é o tamanho dessa escada. Essa questão é muito fácil. Aqui a única relação métrica que a gente vai ter aqui é o teorema de Pitágoras, que vai ser para encontrar essa altura do prédio. E só lembrando, olha, quando a gente fala de altura, sempre que falar de altura, gente, vocês têm que entender que ela sempre vai formar um ângulo reto, vai ser uma perpendicular em relação ao solo. Então nós temos aqui o seguinte, aqui nós temos esse ângulo reto, ó. E a gente vai chamar a aqui eu tenho 15 metros. Ele está querendo saber o quê? Ah, o tamanho da escada X. Pronto. A altura do prédio, 15 metros. Bom, temos aqui o seguinte. Esse X aí, lógico, é a hipotenusa, não é isso? Nesse triângulo retângulo. Então tá logo de cara aqui, ó. X ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado vai ser igual a 225 mais 64. X ao quadrado vai ser 225 mais 64 dá quanto aí? 289. É um triângulo retângulo pitagórico. Raiz quadrada de 289, qual é? 17. Oh, eu falo 17 e coloco outro número. Tá aí. A altura da escada, o comprimento da escada é de 17 metros. E aí as outras a gente vai fazendo mais tarde para poder revisar. Em um triângulo retângulo, sabemos que a altura mede 4 centímetros e um dos catetos mede 5 centímetros. Encontre, então, as medidas da projeção desse cateto sobre a hipotenusa e da hipotenusa do triângulo retângulo. Então você tem aqui o seguinte. Cadê? A altura mede 4. Então vamos desenhar aqui, porque desenhando a gente observa melhor. Nós temos um triângulo retângulo. Vou fazer ele dessa maneira aqui, ó. Como ele está trabalhando com altura, lembre-se que o professor falou, ó, sempre perpendicular a um dos lados. Aqui é a altura. Então ele diz assim, olha, sabemos que a altura mede 4 centímetros. Lembre-se que a altura também é perpendicular à hipotenusa. Então essa altura ela mede 4 centímetros. E um dos catetos mede 5 centímetros. Ele não diz qual. Encontre as medidas então das projeções desses catetos sobre a hipotenusa do triângulo retângulo.
Então, se um dos catetos mede 5, tanto faz você colocar de um para o outro. Então, não sei, vou colocar aqui. E aí você tem o seguinte. Quais são as fórmulas que nós temos aqui? Para determinar tudo que a gente conhece a respeito de relações métricas. Temos o Teorema de Pitágoras, não é isso? Temos das projeções. Quais são as que nós temos das projeções? O h ao quadrado é igual a mn, não é isso? Quem mais de projeção? A, h igual a bc. Essa daí não trabalha com projeção, não. Essa daí trabalha com altura. O problema é que eu não tenho um dos catetos e não tenho a hipotenusa. Então eu não posso usar. Mas se vocês repararem, a partir do momento em que eu tenho essa altura, que é perpendicular, lembra que eu falei para vocês, ó, ela é perpendicular, ela vai formar esse ângulo reto. Está vendo aqui que ele formou um outro triângulo retângulo? Sempre vai acontecer isso. Então, tem dois triângulos retângulos aqui, ó. Então, eu posso encontrar essa projeção aqui, que a gente pode chamar de x. Vamos chamar essa projeção aqui de x. Ele quer que a gente encontre o quê? As projeções, não é isso? As medidas da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Ele só quer essa daí, pronto. Acabou. Essa projeção desse cateto daqui vai ser essa daqui, ó, x. E essa projeção, se a gente separar esse triângulo retângulo aqui, ó, a gente pode usar o quê? O Teorema de Pitágoras. Não precisa das outras fórmulas. Então, nós temos o quê? 4, ele acabou de virar o quê? Essa altura virou o quê? Um cateto, não foi isso? O x é outro cateto e 5 é o quê? A hipotenusa. E aí, o que é que está acontecendo nesse momento? Esse triângulo é o quê? Acabamos de falar. Pitagórico. Qual é o valor de x? 3. Acabou. Então, qual é a medida? 3. Então, resposta da questão, 3 centímetros. Olha que você não precisa de esforço nenhum. É questão de análise. Temos aqui o seguinte, ó. Mário quer criar um modelo novo de asa delta em forma de triângulo retângulo no qual as projeções dos catetos devem ser iguais e medir 2,83 centímetros. Gente, se as projeções são iguais, significa que esses catetos são o quê? São iguais também. São iguais também. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo que qual é o nome? Isósceles. Muito bem, ele é isósceles, então posso dizer que aqui, ó, x, aqui mede x, se eu quero saber, mas eu não sei ainda o que é que a questão quer. Então ele está dizendo assim, ó, com base nisso, quais devem ser as outras dimensões dessa asa delta? Então as outras dimensões seriam a medida dos catetos e a medida da hipotenusa. A medida da hipotenusa é o quê? A soma das projeções, concorda comigo? 2,83 mais 2,83 mais 2,83 dá quanto? Pronto. Então aqui eu já tenho uma medida, 5,66 metros. Já tenho a hipotenusa. E para encontrar as medidas dos catetos eu faço o quê? Teorema de Pitágoras, não é isso? Então nós vamos ter o quê? 5,66 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Então temos que 2x ao quadrado, 5,66 ao quadrado, com todas as casas decimais, gente. Me diz aí, por favor.
5,66 ao quadrado dá quanto? Com todas as casas decimais. Vai ter 4, se não me engano. Se não me engano, não. Tenho certeza, né? 32,0356. Eu vou dividir por 2, não é isso? R$ 356, esqueci aqui. Dividido por 2. Qual é a metade disso aí? 16, vírgula, cento. E a raiz quadrada disso? Dá quanto? Pronto, então vamos dizer que ele tem aproximadamente 4 metros. Como ele quer as dimensões, então tá aí. Vamos ver questões de lá mais adiante na próxima página. Questões de circunferência. Posso avançar? Vamos ver duas questões lá de circunferência e deixar mais tarde outras. Vamos ver essa daqui. Ou vocês preferem outra? Que vocês tiveram problemas? Pronto. Vamos lá então. Determine um ângulo X da figura a seguir. E aí? X é um ângulo que... Que tipo de ângulo é esse? É um ângulo inscrito, não é isso? Porque o vértice dele está sobre a circunferência. Se ele é um ângulo inscrito, significa que se eu encontrar esse arco daqui, ó, essa medida desse arco aqui, x vai ser a metade dessa medida desse arco. E observe que esse arco é o mesmo arco desse ângulo aqui, ó, que a gente pode chamar de y, desse ângulo inscrito. Então, se eu encontrar o valor de y, esse arco aqui vai ser o dobro desse ângulo. Vocês lembram dessa regra? O arco, ele tem o dobro da medida do ângulo inscrito. O ângulo inscrito tem a metade da medida do arco, a metade da medida do ângulo central. E o ângulo central tem a mesma medida. Aqui não tem ângulo central. Então, eu só tenho ângulo inscrito e arco. Como é que eu vou encontrar a medida de y? Me diz aí. Como é que eu posso encontrar a medida de y? Tá bem na cara essa resposta.
Isso mesmo, porque é um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, y mais 70 graus mais 50 graus igual a 180. Y vai ser igual a 180 menos 120 graus. Y vai ser igual a 60 graus. Gente, agora observe uma coisa. Se x e y eles têm o mesmo arco, o que é que eu posso observar a respeito disso? Muito bem, Anne, acabou. X também mede 60 graus. Acabou. Só isso, não precisa mais nada aí. Ambos são ângulos inscritos. Ambos têm metade da medida do arco, no qual eles fazem parte. Ok? Então, se eles têm o mesmo arco, é porque eles têm a mesma medida, porque ambos são ângulos inscritos. Então, x é igual a y. Tá aí, ó. Esse x mede 20 graus porque é o seguinte, olha só. 80 graus aqui é um ângulo central. O ângulo central tem a mesma medida do arco. Então, esse arco daqui, ele tem a mesma medida do ângulo central. Então, ele mede 80. E esse 40 daqui, ó, eu tenho essa circunferência daqui, tá vendo? Ele é ângulo inscrito nesse arco. Logo, ele é o quê? Metade da medida do arco. Por isso, ele mede 40 graus. E aí você vai ver que esse 40, que era um ângulo inscrito nessa primeira circunferência, ele passa a ser um ângulo central na segunda circunferência aqui, ó, nessa outra. Então, se ele é ângulo central agora nessa outra, quer dizer que esse arco tem a mesma medida que este ângulo central, mede 40 graus. E aí você vai ver que esse ângulo inscrito x, ele tem como base esse arco de 40 graus. Se ele tem como base esse arco de 40 graus e ele é um ângulo inscrito, logo, x é metade da medida desse arco. Por isso, x é igual a 20 graus. Na questão 10, temos o seguinte aqui. Num círculo a seguir, se a corda CD mede 4 centímetros, quanto mede o segmento CP e PD? Então, olha só o que é que está acontecendo aqui nessa questão. A corda mede 4. Então, você não pode dizer, ah, aqui tem 2 e aqui tem 2. Você já está vendo logo de cara que eles não têm tamanhos iguais. Mas eu também não posso, porque isso aí é um desenho representativo, eu não posso afirmar esse detalhe. E aí? Olha só, vamos lá. O comprimento total de CD é 4. Se eu disser que aqui mede x, qual vai ser a medida de PC se isso aqui mede totalmente 4 centímetros? E eu dizendo que aqui de P até D mede x, quanto é que mede PC? Gente, analise, a gente já fez esse tipo de questão. É o todo menos essa parte de cá. Quanto é que mede PC? Não, não é x menos 4, Brenda. Porque você tem que pegar o todo. Você está subtraindo o maior do menor. Quem é o maior é x? O maior é 4, não é isso?
Mas a ideia é essa aí, Brenda. Mas você tem que entender que você não pode pegar x menos 4, porque x, eu disse que é de P até D. É esse comprimento aqui. Então, se eu digo que esse comprimento aqui é x, esse comprimento de K vai ser 4 menos x. Aí você vai dizer, ah, mas professor, não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Estou subtraindo o maior do menor. Então, pela regra, nós temos o quê? Pronto, Brenda, que bom. Pela regra, nós temos o quê? Uma relação entre cordas, não é isso? Uma relação entre cordas é essa regrinha daqui, ó. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. PA vezes PB. Então, eu tenho 0,98 vezes 0,98. Vamos colocar a incógnita lá para frente primeiro. Vamos fazer PC vezes PD. PC mede 4 menos x e PD mede x. Então, x vezes 4 menos x é igual a 0,98 vezes 0,98. Vamos fazer aqui, ó. 4x, não é isso? Menos x ao quadrado. Quanto é que dá 0,98 vezes ele mesmo? Quanto é que dá 0,98 vezes 0,98? Já vi aqui. Isso. 0,9604. Então vamos organizar aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 4x menos 0,9604. Aqui eu já sabe que a gente vai ter uma equação de segundo grau. Vamos multiplicar por menos 1 aqui, ó. Delta e Bhaskara. X vai ser o quê? Delta. Não vou ter nem espaço aqui. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui a cor para não atrapalhar. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, 16 menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 0,9604 dá 3,8416. Subtraindo dá 12. Vai dar aproximadamente, aqui uma raiz quadrada, não vai dar exata. A gente vai ter que trabalhar com aproximação porque a gente vai trabalhar com medida. Então, como ele quer as medidas, a gente vai trabalhar com aproximação mesmo. Então, aqui, quando a gente for para Bhaskara, eu vou ter o quê? X vai ser igual a menos B. Cadê B? Vai ficar 4, mais ou menos a raiz quadrada de 12,84
15,84. Deixa eu ver aqui, calculando aproximadamente. Com certeza não tem raiz quadrada exata. Vou botar aqui, ó. Deu 3,486, vou botar 3,5. Sobre 2A. Sobre 2. Então, x' vai ser igual a 0,5. Não é isso? Vai ficar, não, 7,5 dividido por 2, que dá 3,75. E x, duas linhas, eu vou ter 4 menos 3,5 aproximadamente. Vou botar aqui, ó, aproximadamente. 4 menos 3,5 dá 0,5 dividido por 2, que dá 0,25. Então, botar aproximadamente 0,25 centímetros. Qualquer uma das duas medidas é aceita, desde que elas não sejam negativas. Tá aí. Então, no caso aqui, ó, o x, ele vale 3,75. Então, ele está dizendo aqui, ó, CP e PD. CP, tá vendo? Vai ser 4 menos x. Então, 4 menos x, ou seja, 4 menos 0,375 dá 0,25. Então, CP é igual a 0,25. E o outro PD é o valor de x, 3,75. E PD é igual a 3,75 centímetros. Deixa eu consertar aqui, 0,25. Tá aí.